Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai discutir depuração de software, que nada mais é do que encontrar erros num programa. Não existe um programador que não comete erros, porque por enquanto todos os programadores são humanos e é da natureza humana cometer erros. Boa parte do tempo de desenvolvimento de um software é gasto tirando erros. E não é só um custo financeiro, é um custo de qualidade de vida do programador. Porque tirar erros, debugar um código, depurar um código, é uma atividade muito maçante e muito difícil. E além disso, tem a questão psicológica, porque na hora que a gente está tirando erro, a gente não está desenvolvendo novas features para o nosso sistema, que a gente pode ver rodando, que a gente pode mostrar para alguém. É claro que debugar um sistema, o processo de depuração, ele é parte inerente do processo. A ideia aqui é identificar os erros o mais rápido possível, é ser o mais produtivo possível nessa etapa, para a gente poder gastar o nosso tempo programando coisas novas para o nosso sistema. Eu vou separar esse assunto em 2 vídeos. Na sequência desse aqui, eu vou passar uns slides para vocês, onde a gente vai discutir a teoria relacionada à depuração de software. A gente vai falar sobre tipos de erros e coisas desse tipo. No próximo vídeo, eu vou abrir o Visual Studio Code e a gente vai aprender como depurar um código na prática usando o Visual Studio Code. E esse próximo vídeo ele vai ser útil não só para depurar em C++, mas em qualquer linguagem que vocês venham a precisar utilizar no futuro, porque depuração de código não depende tanto da linguagem em si, mas principalmente de como é que você raciocina o processo de como identificar onde o erro está. Vamos lá? Então, primeiramente, a gente tem que discutir 2 conceitos, que é o que a gente chama de verificação e validação de software, que nesse caso, é o estabelecimento da existência de erros no programa. Uma vez que você estabelece que existe um erro, você tem que descobrir onde esse erro está para poder fazer a correção. E essa etapa é a etapa que a gente chama de depuração ou debugação. E ela está relacionada justamente a isso, você localizar exatamente qual é a parte do código que está errado, ou seja, que causa aquele erro, e qual é a melhor forma de você reparar esse erro. Existem 3 momentos onde podem acontecer esses erros. O que a gente chama de erro de tempo de compilação são aqueles que ocorrem no momento que o compilador está transformando o seu código em C++, por exemplo, num código de máquina. Outros erros ocorrem no que a gente chama de tempo de ligação ou de linkagem. Esse momento ocorre quando cada módulo individualmente está compilado e o compilador vai juntar cada módulo e montar um programa executável. Nesse momento pode acontecer erros do tipo um módulo chama uma função que deveria estar definida em outro módulo, mas naquele módulo específico ou em nenhum módulo do seu sistema ela foi definida. E aí você tem um erro, esse erro também muitas vezes o próprio compilador te indica qual é a função que não existe e você vai no módulo correspondente e escreve aquela função. O tipo de erro mais difícil de ser identificado é aquele que ocorre em tempo de execução, ou seja, o programa está executando e depois de um certo momento o erro ocorre. E aí a gente vai falar dos tipos de erro propriamente ditos. Existem o que a gente chama de erro de sintaxe, erro de semântica e erro de lógica de programação. Eu vou falar de cada um deles em detalhes agora. Os erros de sintaxe são aqueles que estão associados ao fato de que a sintaxe da linguagem não está sendo respeitada. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui está faltando um ponto e vírgula depois do 5, nesse segundo exemplo aqui está faltando fechar um parênteses. Esses erros de sintaxe, em geral, eles são identificados em tempo de compilação.
Os erros de semântica, eles já são associados ao uso indevido de alguma declaração do programa. Por exemplo, a gente tem casos aqui onde a gente usa a variável i, a gente incrementa o valor dela, por exemplo, mas a gente não disse o valor inicial dela. Outro erro de semântica é esse exemplo aqui da direita, onde sintaticamente ele está correto, mas a gente tem aqui uma variável do tipo inteiro recebendo uma string, e isso é um erro de semântica. Erros de semântica também são, na maioria das vezes, identificados em tempo de compilação. O próprio compilador ou te avisa, no caso do primeiro exemplo, que tem alguma coisa errada. Isso não necessariamente causa um erro, porque o compilador ele não tem 100% de certeza, às vezes não é necessariamente um erro, a variável está declarada em outro lugar, por exemplo, ou ele dá um erro de que não faz sentido você atribuir uma string a um número inteiro. Erros de lógica de programação ocorrem em tempo de execução. O seu programa executa, mas ele, por exemplo, dá o resultado errado, a função que deveria calcular alguma coisa dá um valor que não é aquilo que ele deveria calcular. Loops infinitos, quando o seu código entra num laço e ele nunca sai daquele laço e o seu programa aparentemente congela. Erros que a gente chama de falha de segmentação ou de segmentation fault, que é quando você, por exemplo, acessa uma posição de memória que não está reservada para o seu programa, entre vários outros tipos de erro de lógica que podem acontecer no teu programa. Aqui a gente tem um exemplo de uma função fatorial e o que ela faz basicamente a gente tem um acumulador que começa com o valor 1 e depois a gente multiplica por 2, por 3, por 4, por 5 até o valor n. Um erro que pode ocorrer nessa função é, por exemplo, o programador, em vez de 1, escrever 0 aqui no acumulador. E o que vai acontecer é que em vez de multiplicar por 2, por 3 e por 4, o valor do fatorial, ele vai multiplicar 0 vezes 0 vezes 0 e assim sucessivamente e vai retornar o valor 0, essa função. Isso é um erro de lógica de programação. Outro erro também relacionado à função fatorial é, por exemplo, você tem uma função fatorial que, em vez de ser implementada com for, foi implementada com while. O valor do acumulador aqui foi inicializado corretamente com 1 e esse código funciona super bem, ele multiplica de trás para frente. Ele começa multiplicando n e aí joga dentro de fat, depois multiplica por n-1, n-2, quando o n chega a 1, a função tem o valor correto do fatorial. Esse erro é mais difícil de se identificar, porque ele só dá errado num caso específico da função fatorial, que é quando você começa com o valor de n igual a 0. Quando n é igual a 0, o valor de fatorial é 1. A variável fat começa com 1, mas como n é diferente de 1, porque n vale 0 nesse caso, ele vai entrar no laço e n agora vale n-1, depois n-2, n-3 e como agora o valor de n só decresce, ele nunca vai chegar a 1 e você entra num loop infinito. Para corrigir esse erro, o que é que a gente faz? A gente muda o teste do while, agora para todo valor válido de n de 0 até infinito, esse código vai funcionar. Os problemas dos erros de lógica de programação é que geralmente são imprevisíveis. E isso muitas vezes acontece porque eles só ocorrem para entradas específicas. Então, se você tem, por exemplo, um programa que é baseado na hora do relógio, dependendo da hora do relógio, o erro pode acontecer ou não. Se o seu programa se baseia num número aleatório, para determinados valores desse número pseudo-aleatório, ele pode ocorrer ou não, e por aí vai. Acontecem erros também que são dependentes da plataforma. Em alguns sistemas operacionais, pela característica daquele sistema, o seu programa pode falhar, no outro sistema operacional não, e às vezes isso varia também pelo hardware. Por exemplo, se você tem uma placa de vídeo interna do processador, se você tem uma placa de vídeo externa, dependendo de qual é o modelo dessas placas, o seu programa pode falhar ou não. E essa é uma das razões de por que esses erros são tão difíceis de serem identificados. E é para esse tipo de caso onde a gente usa ferramentas de depuração de software.
Depuração de software é a técnica de programação que possibilita manipular a execução de um programa de diversas formas diferentes e verificar o estado atual do sistema a cada passo da execução. E ao fazer isso, a gente consegue identificar quando o sistema diverge daquele comportamento que a gente esperava dele naquele momento. Existem vários momentos onde a gente costuma depurar um software. O mais comum é quando o programa para inesperadamente. Você está executando, de repente ele para de executar. E aí você tem que acompanhar passo a passo do programa para saber quando ele parou de executar. Outro caso que é muito comum, que a gente precisa depurar o programa, é quando ele para a sua execução e lhe devolve o resultado, mas esse resultado é diferente daquele que ele deveria devolver. Nesse caso, a gente tem que executar o programa passo a passo, identificar quando, em qual etapa da computação ele fez a computação errada. Um outro caso é quando o desempenho do sistema está abaixo do esperado. Ele até retorna o resultado correto, mas ele demora muito, por exemplo, ou utiliza uma quantidade muito maior de memória do que o que se esperava. E aí a gente tem que executar esse programa passo a passo para saber qual é a computação que ele está fazendo que está demorando demais, ou em que momento ele começa a usar mais memória do que a gente espera. Um quarto caso não tem necessariamente a ver com erro, mas é comum a gente fazer. Quando a gente começa a trabalhar com um programa novo, é importante que a gente conheça cada passo do sistema detalhadamente. E nesses casos a gente também costuma usar ferramentas de depuração para acompanhar toda a execução do sistema, para se familiarizar com ele. Agora a gente vai discutir passo a passo o que a gente precisa fazer quando existe um erro no nosso programa e a gente tem que encontrar esse erro. A primeira coisa é reproduzir o problema. Como eu falei anteriormente, existem casos onde o erro não acontece todas as vezes que você executa o programa. Se esse é o caso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar em que condições o erro acontece e estabilizar a execução do programa para todas as vezes que você executar, aquele erro acontecer. Por exemplo, se o seu programa se utiliza de um gerador de números aleatórios e dependendo do valor da semente o erro ocorre ou não, a primeira coisa a se fazer é identificar qual é o valor da semente desse gerador de números aleatórios que gera o erro. E aí você altera o seu programa de forma que o valor dessa semente vai ser sempre aquela onde o erro ocorre, pelo menos até que você identifique aonde o erro está, e aí você vai e retorna o seu programa para o estado original dele. O segundo passo é identificar o local e a provável causa do erro. E para fazer isso, muitas vezes a gente usa um método científico. A gente observa o comportamento do programa e pela experiência que a gente tem, a gente concebe hipóteses do que é que pode ser aquele erro. E uma vez que essa hipótese está estabelecida, a gente vai executar um experimento para validar essa hipótese ou não, ou seja, para verificar se o erro acontece daquela forma ou não. E se a hipótese estiver errada, a gente volta para o segundo passo, estabelece outras hipóteses do que pode ser o erro e repete um experimento até que a gente ache aonde é que o erro está. Uma vez que a gente descobre aonde está o erro, começa o terceiro passo, que é corrigir o erro. E aqui vem um momento muito importante, porque o objetivo não é simplesmente fazer com que aquele erro pare de acontecer naquele momento. O que a gente quer é descobrir qual é a real razão do problema. Não simplesmente acabar com o sintoma do erro, mas corrigir o código de forma que ele não ocorra naquele momento nem no momento posterior. E é por isso que depois da correção a gente tem um momento de validar a solução. Uma vez que você corrige aquele erro pontual, pode acontecer de você criar outros erros no seu código
Então é muito importante que você avalie a solução que você deu para aquele erro, se ela é a melhor possível, e considere possíveis efeitos colaterais que você pode ter gerado no momento que você escreveu a solução do problema. Algumas dicas que são muito importantes na hora que você está procurando erros no seu programa. A primeira coisa é procure por problemas comuns. À medida que a gente vai programando e vai ganhando experiência, a gente vai se familiarizando com os erros que são mais comuns na programação de computadores. E muitas vezes os erros que a gente causa são erros comuns que são facilmente corrigidos, e como eles são comuns, você muitas vezes já sabe como corrigir. Outra coisa que é muito importante é, se você tem um bom processo de desenvolvimento e à medida que você vai escrevendo o seu código, você vai testando se ele está correto ou não, à medida que os erros vão aparecendo, existe uma probabilidade muito maior que esse erro tenha ocorrido numa mudança recente do que numa mudança mais antiga, porque se o erro tiver num código mais antigo, você provavelmente teria encontrado ele antes. Então, mudanças recentes têm uma chance maior de conter erros do que as mais antigas. E é por isso que sistemas de controle de versão são tão úteis no desenvolvimento de software, porque você consegue acompanhar passo a passo quais foram as mudanças que você fez recentemente e observar uma a uma qual delas pode ter causado aquele erro específico que você está tentando consertar. Outra coisa muito útil é que no momento que a gente vai executando o programa, passo a passo, a gente vai observando quais são os valores das variáveis do sistema, porque o valor das variáveis é o que guarda qual é o estado atual do sistema. E aí, ao acompanhar passo a passo o valor das variáveis, você pode observar quando o valor de alguma variável não era aquele que você espera, e aí o erro provavelmente vai estar naquele código que gerou aquele último valor da variável. E a coisa mais importante é que para poder fazer todas essas etapas que a gente já discutiu até agora, você pode fazê-las manualmente ou utilizando ferramentas de depuração. O que eu quero dizer com manualmente? Manualmente é usando, por exemplo, funções do tipo printf cout. Você seleciona pontos-chave do seu programa e vai exibindo valores das variáveis em cada um daqueles pontos. Essa é a forma mais simples de fazer. Ela é mais intuitiva, você não precisa aprender nada para utilizar essas ferramentas para poder acompanhar a execução do seu sistema. Mas tem uma série de problemas. A primeira é que prejudica a legibilidade do seu código, porque você tem lá o código escrito, você tem que sair escrevendo um monte de printf cout para poder acompanhar a execução dele. Segundo é que, como você está alterando o seu código diretamente, você pode acrescentar novos erros no seu código. E às vezes a gente precisa alterar o código de alguma forma para poder imprimir o resultado de uma variável específica ou outra. E essa alteração pode também acrescentar erros. E ao mudar o seu código em si para poder debugar ele, você pode dificultar a legibilidade dele mais ainda. Outro problema desse tipo de abordagem é que se no meio da execução do seu programa você quiser consultar o valor de uma variável, por exemplo, você tem que parar aquela execução, acrescentar mais um cout, compilar novamente e executar o código novamente. Isso toma tempo do programador. Outra coisa que atrapalha bastante é que você não consegue controlar a execução. Na hora que você executa, o código vai executando e vai fazendo os couts, a não ser que você acrescente mais uma outra forma de ler um determinado valor do teclado para parar a execução, coisas desse tipo. Você não consegue controlar a execução do programa bonitinho, passo a passo, para poder acompanhar calmamente qual é o comportamento a cada etapa. E por fim, você não pode fazer uma coisa que é super útil, que é no meio da execução do programa, você não pode alterar o valor de uma variável, como a gente vai ver que é possível fazer lá na frente. Agora a gente vai falar das ferramentas de depuração. Em vez de simplesmente usar printf cout para jogar o valor das variáveis na tela,
A gente pode utilizar ferramentas de depuração que estão presentes na maioria das IDEs de programação do mercado. Para C++, a mais comum é o que a gente chama de GDB Debugger. Essa ferramenta ela já vem integrada ao compilador de C++. Para você poder utilizar essa ferramenta no seu código, basta compilar ele com a flag "-g", e só tem que ter cuidado com o seguinte, porque o código de máquina que o compilador gera na hora que você compila com essa flag "-g", ele é diferente do código que você usa para rodar o programa simplesmente, sem estar preocupado em debugar. O código ele fica mais lento, porque ele tem que alterar várias coisas dentro do código para que você consiga executar ele passo a passo. Essa ferramenta GNU Debugger, ela é bem flexível. Você pode utilizar ela, por exemplo, na própria linha de comando, executando o seu programa através dela e digitando manualmente cada comando que você quer que ela execute. Ou você pode usar a interface gráfica que a sua IDE de programação tem junto com essa ferramenta. A interface gráfica que a gente vai utilizar para debugar o nosso código é o Visual Studio Code. Mas para aprender a usar ela, vocês vão ter que esperar até o próximo vídeo. Até daqui a pouquinho.